Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Nós estamos no dia 19 de junho, nós vamos ler Provérbios 19, cuja palavra-chave é colheita. Uma visão geral de Provérbios 19. O eixo dominante do capítulo é consequências. É um capítulo que fala sobre as decisões impulsivas, no verso 2, sobre autossabotagem, no verso 3, sobre preguiça e negligência, nos versos 15 e 24, sobre disciplina, no verso 18, sobre a ira repetida, no verso 19, sobre ouvir conselhos, no verso 20, sobre a soberania de Deus, sobre os planos. Na vida sentimental, esse capítulo diz: o que você tolera hoje molda o que você sofrerá amanhã. Esse é o peso. Então a palavra-chave do dia é colheita. Isso é fortíssimo, porque o capítulo inteiro é sobre causa e efeito, sobre semente e o fruto, sobre a decisão e a consequência. Fazendo aqui uma apresentação da série para você que entrou nesse vídeo, nós estamos numa série que se chama Provérbios e Vida Sentimental e, ampliando aqui a tela, veja a progressão da série. Nós começamos no dia 1º de junho falando sobre não entregue o seu coração. Nós estamos usando para cada dia um símbolo. Então, no dia 1º, nós usamos o coração porque nós, lendo o capítulo 1º de Provérbios, tiramos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor significa o absoluto respeito pelo Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar em sua vida. E um primeiro princípio para que uma vida sentimental seja abençoada é ter um relacionamento com uma pessoa que honra e que respeita absolutamente a Deus. Uma pessoa que honra a Deus, que tem absoluto respeito por Deus, ela é uma pessoa justa, honesta, íntegra, fiel, que anda nos caminhos retos, que procura praticar a generosidade, a benignidade, a capacidade de fazer o bem, a paciência, a tolerância, a diligência, que é fazer bem tudo aquilo que lhe é confiado, a administração do tempo, a administração dos recursos. A pessoa que teme ao Senhor, ela vai zelar por esses princípios, por esses valores, a educação dos filhos na presença do Senhor. Então, nós tratamos desse princípio. Não entregue o seu coração para qualquer pessoa, mas para alguém que teme ao Senhor no primeiro dia. No dia 2, nós tratamos de não se apaixone antes de observar isso. Colocamos a lupa como símbolo e falamos a respeito do caráter. No dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus. Usamos a bússola, que Deus é aquele que dá o norte, a orientação certa para onde os nossos sentimentos devem caminhar. No dia 4, proteja o coração. Colocamos um escudo, porque do nosso coração é que procedem as respostas, as saídas da vida. Um coração ferido, machucado, um coração que não perdoa, que está carregado de mágoas e ressentimentos, muitas vezes dos pais, pode impedir que a pessoa consiga ter uma boa vida sentimental. Então, cuidar do coração, lavar o coração, colocar um escudo para as emoções é importante. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. Nós usamos uma aliança como sinal, porque Provérbios 5 fala sobre a importância da fidelidade. Provérbios 6, no dia 6,
nós falamos não ignore estes sinais. Usamos um sinal de alerta, porque Provérbios 6 fala sobre a cautela com relação à fiança, emprestar dinheiro, com relação à preguiça, fugir de pessoas que se entregam ao comodismo. Também fala das pessoas que praticam a maldade, das pessoas que gostam de fazer o mal. E também fala sobre aquele que é orgulhoso, que é mentiroso, que tem mãos que praticam, que fazem más obras, que tem os pés que se apressam para fazer o mal, aqueles que são testemunhas falsas, aqueles que têm o coração perverso e aqueles que separam as pessoas por meio de fofocas e mentiras. Ainda Provérbios 6 fala sobre o cuidado com o adultério, que se deve ter cuidado e fugir do adultério. Em Provérbios 7, no dia 7, nós tratamos nem tudo que parece amor é amor. Usamos como símbolo uma máscara, porque Provérbios 7 mostra uma mulher adúltera que vai atrás de um jovem, agarra esse jovem e faz uma proposta a ele, dizendo que ela tinha pagado seus votos com Deus e que o marido dela levou um saco de dinheiro e só voltaria depois de algum tempo no dia certo, e que se ele se deitasse com ela, era garantida a impunidade. Então no dia 7, nós colocamos nem tudo que parece amor é amor e uma máscara, lembrando que existem pessoas que podem estar na igreja e podem ser pessoas que se entregam para o adultério, para a mentira, para a infidelidade, e isso não deve ser algo que espanta alguém, porque a própria Bíblia revela uma mulher que fez isso em Provérbios 7. O texto bíblico serve para nos alertar a respeito do que pode ocorrer. É possível que existam pessoas dentro da igreja que ainda não estão comprometidas com o reino de Deus. São apenas pessoas que frequentam a igreja. No dia 8, nós tratamos a respeito de Provérbios 8. A melhor escolha para a sua vida sentimental é obter a sabedoria. A sabedoria é a coroa que se pode ter. Com a sabedoria se tomam boas decisões com relação às escolhas, com relação aos desafios do dia a dia e também na vida sentimental. Uma pessoa que tem sabedoria, ela pondera com quem estabelecer um relacionamento conjugal, e também aqueles que são noivos e casados, com a sabedoria, resolvem os seus desafios e conseguem vencer e melhorar aquilo que precisam melhorar. No dia 9, nós tratamos sobre o banquete da sabedoria, ou a mesa da ilusão, porque Provérbios 9 fala a respeito do banquete da sabedoria, que a sabedoria, de um lado, chama a todos para que se sentem à sua mesa, onde se tem alegria, e do outro lado, a ilusão está também chamando, convidando as pessoas para a sua mesa. No dia 10, nós falamos sobre as suas palavras constroem ou destroem, porque Provérbios 10 fala muito sobre a importância das palavras, e nós usamos uma caixa de diálogo, simbolizando a importância do diálogo para uma boa vida sentimental. No dia 11, busque uma pessoa valiosa. Nós colocamos ali uma joia, porque Provérbios 11 fala muito sobre a importância da justiça, da integridade, da honestidade, da generosidade. Então, uma pessoa de valor, ela é justa, é íntegra, é honesta e também guarda a generosidade. No dia 12, nós tratamos do coração ensinável. Seja ensinável, colocamos um coração com um curativo, porque Provérbios 12 fala sobre a importância de ouvir os conselhos, de aceitar a correção.
A pessoa que tem um coração ensinável, que tem disposição de aprender, de ouvir o outro, sendo ensinável, ela consegue curar o seu coração e aperfeiçoar a relação. No dia 13, seu futuro começa agora. Nós colocamos uma semente brotando, porque Provérbios 13 fala muito sobre o que você faz hoje traz um resultado amanhã. No dia 14, seu amor está edificando ou destruindo? Provérbios 14 começa com o versículo 1 que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Por isso nós colocamos como símbolo do dia 14 uma casa e essa pergunta: o seu amor está edificando ou destruindo? No dia 15, proteja a paz do seu lar. Colocamos uma pomba com um ramo, porque Provérbios 15 fala que as nossas palavras podem trazer paz ou podem trazer ira e fúria dentro de casa. No dia 16, nós colocamos o título: planeje, mas deixe Deus conduzir. Colocamos ali uma folha de papel com lápis, porque Provérbios 16 fala que o coração do homem faz planos, mas é da boca do Senhor que vem a resposta. No dia 17, quando tudo aperta, quem permanece? Nós colocamos um elo como símbolo, porque Provérbios 17 fala sobre a importância da lealdade. Na hora das dificuldades, as pessoas que são leais, elas permanecem. E ontem nós tratamos de Provérbios 18, sobre laços fortes não nascem rasos. Colocamos um nó para mostrar que existem vínculos fortes para aqueles que aprofundam a sua relação. E entrando na apresentação de hoje de Provérbios 19, sejam muito bem-vindos. O tema do nosso estudo de hoje em Provérbios 19 é forte, profundo e inevitável. É toda escolha tem um preço. A nossa palavra-chave de hoje é colheita. Se nos dias anteriores nós falamos sobre construir a casa e sondar a profundidade do caráter, hoje Salomão nos confronta com o resultado prático de nossas decisões. Na vida sentimental, o que você tolera e planta hoje molda o que você vai sofrer ou desfrutar amanhã. Vamos falar sobre a autossabotagem, de quem erra e culpa a Deus, o peso de conviver com a ira repetida e a preguiça que destrói casamentos. Prepare a sua Bíblia, porque hoje o nível de responsabilidade emocional vai subir. No primeiro bloco desse estudo, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10. Nesses primeiros 10 versículos, o capítulo 19 fala sobre a impulsividade, sobre a autossabotagem e sobre o perigo das falsas aparências. Um resumo da mensagem central desse bloco é que a mensagem central deste primeiro bloco é que a pressa e a falta de critérios espirituais geram escolhas erradas, que sabotam a nossa própria vida, e é uma grande tolice culpar a Deus pelas consequências daquilo que nós mesmos plantamos. Salomão mostra que agir por impulso, no verso 2, abre as portas para o pecado, e que o erro humano destrói o caminho, embora a tendência do homem orgulhoso seja se revoltar contra o Senhor, em vez de assumir a culpa, que é o que diz o verso 3. Entrando no texto da Bíblia, em Provérbios, no capítulo 19, na versão da Almeida, revista e corrigida, vamos ler o verso 1. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Verso 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Verso 3. A estultícia. Estultícia significa tolice. Então a estultícia do homem perverterá o seu caminho,
e o seu coração se irará contra o Senhor. Comentando já esses 3 versos, o verso 1, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo, fala sobre integridade, porque existem pessoas que, em busca de riqueza, eles usam a boca, os seus lábios, para enganar os outros. Só que quem faz isso é tolo. Então, melhor é o pobre, que anda na sua sinceridade. Melhor é aquele que mantém a integridade, a correção, a retidão, a verdade. Aquele que preserva o seu relacionamento com Deus. A palavra sinceridade vem de sincero, e sincero vem de sincera, e sincera significa que a pessoa não coloca cera para esconder as suas rachaduras. Em Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia fala que nós somos como vasos nas mãos de Deus. O que você faz quando você encontra uma rachadura no seu vaso? Você procura colocar uma cera? Procura esconder o seu pecado? Procura dizer para os outros que você está fazendo tudo certo quando lá no escuro ou fora da igreja você faz as coisas erradas? Então, o verso 1 está dizendo sobre isso. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade. Melhor é aquele que tem um lucro menor, mas que faz todas as coisas de forma honesta e verdadeira. Por quê? Porque essa pessoa vai ter a presença de Deus com ela, porque essa pessoa não vai ter dívida com ninguém, porque essa pessoa não vai precisar se esconder ou ficar fugindo de outras pessoas porque enganou outras pessoas. Então, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, porque ele tem muitos benefícios. Não deve nada a ninguém, pode andar de cabeça erguida, tem comunhão com Deus, pode dormir tranquilamente, do que o perverso de lábios, do que aquele que engana, esconde as coisas e que é tolo. Por quê? É tolo porque vai perder o sono, vai ficar o tempo todo correndo o risco de ser descoberto por ter feito alguma coisa errada. Agora o verso 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. O verso 2, quando ele fala assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, ele está completando o verso 1. Da mesma forma como não é bom que a pessoa tenha lábios perversos e seja uma pessoa tola, também não é bom que a pessoa fique com a sua alma sem conhecimento. A alma envolve os pensamentos, os desejos e a vontade. Então, uma alma que tem conhecimento tem bons pensamentos, vai cuidar dos seus desejos e vai dominar sobre as suas vontades. A pessoa que tem o conhecimento de que se ela se ira e se ela não se controla, se ela não domina sobre a ira, que isso vai trazer o mal para ela, ela se entrega para a ira. Então, a pessoa que tem a alma sem o conhecimento, ela não sabe como decidir. Por isso, busque o conhecimento. O verso 2 está dizendo: é importante buscar a sabedoria. E nós já tratamos disso em Provérbios 8, que a sabedoria ela é a coroa. Quem tem sabedoria sabe como decidir. E o que se apressa com os seus pés peca. Quem toma as decisões precipitadas por conta própria acaba errando. Só que essa pessoa que erra, veja o verso 3, a estultícia do homem, a sua tolice, estultícia é tolice, perverterá o seu caminho. Quem se apressa, quem toma a decisão sem sabedoria na tolice, perverte o seu caminho. Só que o seu coração se irará contra o Senhor. Então o verso 3 está dizendo: a pessoa se sabota, ela toma uma decisão com pressa, toma uma decisão errada, e quando dá errado, ela coloca a culpa em Deus, sendo que Deus não tem culpa nenhuma. Então, busque o conhecimento. Verso 2, por isso que não é bom a alma ficar sem conhecimento. A alma deve ter o conhecimento,
para que decida bem. E Deus diz, Provérbios, todo o livro de Provérbios ensina, Provérbios 4, no versículo 7, adquire a sabedoria. Sobre tudo que você precisa adquirir, adquira a sabedoria. Provérbios 4 fala isso. E Provérbios 8 fala que a sabedoria traz uma coroa para quem a tem, para quem a possui. E Provérbios 9 fala que a sabedoria oferece um banquete e chama a todos. Agora o verso 4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Então o verso 4 está dizendo, busque por riquezas. Seja uma pessoa que tem o que oferecer. Seja uma pessoa que busca o seu autocrescimento, o seu autodesenvolvimento. Procure ser uma pessoa que tem um bom relacionamento com Deus. Isso fala sobre riqueza espiritual. Procure orar, procure ler a Bíblia, para que você possa trazer instrução da palavra para outras pessoas. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Uma pessoa que não tem nenhum recurso, não tem nada a oferecer, que não busca o seu crescimento, o seu desenvolvimento, acaba muitas vezes atrapalhando as outras pessoas. Riqueza, nós falamos aqui da riqueza espiritual, mas vamos falar da riqueza ética, da riqueza moral, da riqueza que fala sobre tratar bem o próximo, sobre aprender a ouvir a opinião do próximo, entender, ter empatia, se colocar no lugar do outro e entender de onde esse outro está vindo e quais os critérios que ele está usando para ter aquela opinião, aquele posicionamento. Abrir o diálogo, respeitando a opinião do outro, respeitando o entendimento que o outro tem e usando o conhecimento para mostrar e chamar a atenção dos que estão caminhando no lugar errado para o caminho certo. Isso também é riqueza. É respeitar o próximo, a andar em retidão, em correção, com honestidade, com verdade, com sinceridade, sem egoísmo, compreendendo o seu papel social, o seu papel como pessoa que faz parte de um grupo em que todos precisam de honra, respeito, consideração para o crescimento de todos. Isso também fala sobre riqueza. Uma pessoa que é imoral, que não respeita o relacionamento do próximo, que desonra as pessoas, que não tem empatia, só ela tem o direito de falar e só as opiniões dela são as melhores. Isso é pobreza moral, é pobreza ética. E a pobreza afasta as pessoas. Ao pobre, o seu próprio amigo deixa. Ninguém suporta ficar perto de pessoas que são arrogantes, orgulhosas, soberbas. O orgulho, a arrogância, a soberba também é um outro tipo de pobreza. Então, a pobreza afasta as pessoas. Verso 5. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. O verso 5 está dizendo que a mentira dura pouco tempo. Quando ela é descoberta, a pessoa que foi falsa testemunha e a pessoa que mentiu, ela será reconhecida como um mentiroso. Então o verso 5 está dizendo, não minta, diga a verdade, suporte as consequências da verdade, porque é melhor ser conhecido por alguém que honra os seus compromissos e assume as suas responsabilidades a ser uma pessoa que é reconhecida como falsa testemunha, como mentirosa. Verso 6. Muitos suplicam a face do príncipe e cada um é amigo daquele que dá presentes. Então o verso 6 está dizendo, você quer ser uma pessoa que tem muitos amigos? Você quer ser uma pessoa que... Se você quer ter muitos amigos, então é necessário que você seja como um príncipe. Um príncipe é o filho de um rei. Como são os filhos dos reis? Tratam a todos com respeito, com consideração.
levando isso para o lado espiritual, Deus é o Rei dos Reis. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, tem um compromisso de agir como um filho, como uma filha de Deus, como um príncipe, como uma princesa. Tem pessoas que seguem a Deus, mas usam a boca para falar muitos palavrões quando estão no trânsito, quando alguma coisa vai mal, ficam chateadas ao invés de pensarem como que eu posso resolver essa situação? Onde, com quem eu posso pedir um conselho? Com quem eu posso conversar para receber ajuda para resolver essa situação? Então, muitos suplicam a face do príncipe. Se você agir com sabedoria, muitas pessoas vão querer pedir a sua direção, o seu conselho, o seu posicionamento. Os príncipes vivem estudando, procurando conhecimento a respeito dos negócios do reino para que possam resolver as situações mais difíceis. Então, quem age assim terá muitas pessoas ao seu redor, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Então, se você tem dádivas, se você tem conselhos, dar um bom conselho é um presente. Se você tem orientação para dar às pessoas, ajudá-las, você terá muitos amigos. O verso 7: todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Mais um versículo destacando que o pobre é aborrecido de todos e os próprios irmãos do pobre se afastam dele, quanto mais os seus amigos. Quem pode suportar viver dentro de uma casa com uma pessoa que é pobre moralmente, espiritualmente, eticamente, que desonra, desrespeita as pessoas da própria casa? Então, aquele que vive, que escolhe, a pobreza é uma escolha. A pessoa escolhe não fazer o que precisa fazer. Ela escolhe ser a pessoa que desonra, que desrespeita, que não quer o seu crescimento, que não busca o seu autodesenvolvimento, que não quer ter relacionamento com Deus, que quer ser daquela forma, que não quer tratar as suas feridas emocionais, não quer resolver os seus problemas. Então, como o pobre decide isso, as pessoas se afastam dele. E ele corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Verso 8: o que adquire entendimento ama sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Veja o verso 8. O que adquire o entendimento, o que busca a sabedoria, a instrução, o conhecimento, ele ama a sua alma. E o que conserva, mais importante do que adquirir, porque tem a pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz, não conserva a inteligência. É preciso adquirir e agir de acordo com esse entendimento. O que conserva a inteligência, o que age de acordo com a inteligência, com o entendimento, com a sabedoria, vai achar o bem. A pessoa pode ter o entendimento e não conservar a inteligência. Um exemplo é um médico que sabe que fumar faz mal para a saúde, ele tem entendimento, mas ele não conserva a inteligência. Ele diz: não tem problema, vou fumar. Ele não vai achar o bem. Aquele que conserva o que sabe é que vai achar o bem. 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Mais um versículo falando sobre a mentira. Nós lemos aqui no verso 5 que a falsa testemunha não ficará inocente e o que profere mentiras não escapará. E aqui no verso 9, mais uma vez, a falsa testemunha não ficará impune, o que profere mentiras perecerá. E o verso 10, ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O verso 10 está dizendo que não tem sentido nenhum que um tolo viva bem. O tolo, ele recebe as consequências da sua tolice, e muito menos o servo
vai dominar sobre os príncipes. O verso 10 está dizendo: não pense que sendo tolo, que não buscando a sabedoria, que você vai chegar a algum lugar. Ao tolo não está bem o deleite. O tolo não alcança o deleite. E muito menos o servo vai dominar os príncipes. Quem não busca se tornar um príncipe, quem não busca se tornar aí uma princesa, não busca se aperfeiçoar, buscar sabedoria, buscar conhecimento, buscar relacionamento com Deus, buscar ser uma pessoa que se desenvolve nos seus valores, não vai chegar a lugar nenhum. Então, aqui nesse primeiro bloco, nós vimos a impulsividade, a pessoa que toma a decisão na pressa. Nós vimos a autossabotagem, a pessoa faz as coisas sem pensar e com isso ela está sabotando ela mesma. Depois ela coloca a culpa em Deus. E falamos sobre o perigo das falsas aparências. Falamos a respeito da mentira, nós falamos a respeito da falsa testemunha, de pessoas que parecem uma coisa, mas enganam. E também essa questão do pobre, do tolo, daquele que não busca o seu crescimento, o seu autodesenvolvimento, ele está se autossabotando. É uma pessoa que está se prejudicando. Então, os principais ensinamentos espirituais desse primeiro bloco: o perigo da pressa. Verso 2: quem corre sem saber para onde está indo ou toma decisões cruciais sem conhecimento espiritual está assinando o contrato do próprio erro. O que se apressa com os seus pés peca. A síndrome da autossabotagem, verso 3: o ser humano faz escolhas péssimas, ignora os avisos da palavra, destrói a própria vida e quando a conta da colheita chega, fica com raiva de Deus, perguntando: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E a ilusão dos amigos por interesse. Nós vimos os versos 4, 6 e 7. Existem relações baseadas apenas no que um pode oferecer materialmente ao outro, que são relações vazias e evaporam no primeiro momento de crise ou de escassez. Aplicações para o mundo atual: o casamento por impulso e a transferência de culpa. Na era da carência e do imediatismo, as pessoas têm uma pressa absurda para entrar em um relacionamento. Mal conhecem o caráter do outro e já querem namorar, morar junto ou casar. É o verso 2. Ignoram os alertas pastorais e familiares. Quando o relacionamento vira um inferno de brigas e desrespeito por causa da tolice deles, eles se revoltam contra Deus. É o verso 3. Dizendo que não têm sorte no amor ou que Deus os abandonou. É a perfeita semente da dor sendo plantada pela pressa. Para os solteiros, uma aplicação, agora aplicações para a vida sentimental. Para os solteiros, vencendo a pressão do relógio. Você está solteiro, está solteira, vê todos os seus amigos casando, a idade avançando e a carência batendo forte. O seu pé quer se apressar, verso 2, e aceitar qualquer pessoa que demonstre o mínimo de interesse, mesmo sabendo que ela não tem compromisso com Deus. Conselho prático: não quebre a sua face. Tirar Deus do volante para acelerar um casamento vai arruinar o seu futuro. Quem escolhe na pressa, colhe o choro depois. É melhor estar só e andar em sinceridade do que casar com um tolo perverso só por causa do status, de dizer que está casado. Para os noivos, sondando o interesse real. Cuidado se o relacionamento de vocês é movido apenas por momentos de, entre aspas aqui, deleites, festas, presentes e ostentação. Versos 4 e 10. Se o amor de vocês só funciona quando a carteira está cheia ou quando estão viajando, a base está errada. Um exemplo concreto: o noivado é o tempo de ver se o parceiro continuará ao seu lado quando as finanças apertarem. Quem ama de verdade conserva a prudência e ama a integridade da alma do outro, não o que o outro pode comprar. Nós lemos isso no verso 8.
para os casados, parando de culpar o céu pelos erros da terra. O casal está vivendo uma crise financeira terrível ou um desgaste imenso porque decidiram comprar coisas além do orçamento ou porque um mentiu para o outro. Nós lemos nos versos 5 e no 9 que a mentira, ela dura pouco tempo. Então, se uma pessoa compra coisas além do que pode, está vivendo numa mentira. Em vez de sentarem, confessarem o erro e mudarem de atitude, começam a dizer: acho que Deus não está mais no nosso casamento. Então, é preciso ter essa vigilância. Conselho prático: pare com a autossabotagem do versículo 3. Não coloque na conta de Deus as doideiras que vocês decidiram fazer com as próprias mãos. Assumam a responsabilidade da colheita. Peçam perdão um ao outro, limpem as mentiras da relação e deixem que a prudência guie os próximos passos para que o bem volte a florescer. Entrando no bloco 2, vamos ler os versos 11 ao 20. A discrição que cura, o lar conflituoso e a correção preventiva. Um resumo da mensagem central. A mensagem central desse segundo bloco é que a maturidade dentro de casa se manifesta na nossa capacidade de perdoar ofensas, na rejeição à murmuração e na coragem de disciplinar o lar com equilíbrio antes que o tempo da esperança acabe. Salomão contrasta o peso destrutivo de uma convivência baseada em reclamações diárias, o verso 13, com a glória de um espírito que sabe reter a ira e liberar o perdão. Verso 11, deixando um alerta severo sobre o vício da raiva descontrolada, no verso 19. Entrando no texto de Provérbios, aqui na versão da Bíblia, na Almeida Revista e Corrigida, verso 11, o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Então, o homem que tem entendimento, ele governa, ele reina, domina a sua ira. A sua glória é passar sobre a transgressão. A sua glória é perdoar, liberar o perdão, resolver a situação e não ficar com mágoa, não ficar com ódio. Verso 12. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Trate bem o rei. Quem é o rei? O rei pode ser o seu marido ou pode ser a sua esposa. O rei se refere a alguma pessoa importante. Então, como o bramido do filho do leão é a indignação do rei. Se o seu esposo, se a sua esposa ficarem indignados em razão de alguma coisa que você tenha feito ou tenha falado, isso vai trazer o quê? Vai trazer o mal. Mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Então, o verso 13 ele também está falando sobre a ira aqui. Um gotejar, a mulher que vive reclamando é como se fosse uma goteira contínua. Aquilo ali fica incomodando. E é uma miséria para o pai, o filho insensato. O verso 13 está dizendo: cuidem, eduquem bem os seus filhos, para que eles tenham sabedoria. E não viva reclamando, murmurando da vida. Porque o texto fala da mulher que reclama, mas também tem muito homem que reclama de muita coisa. Então a reclamação, a murmuração é como uma goteira, ela vai incomodando. Verso 14. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Você pode receber herança dos pais, mas um cônjuge, o texto fala da mulher prudente, mas o marido prudente, a esposa prudente, vem quando você coloca a sua vida sentimental na direção de Deus. É o que nós estamos falando aqui, lendo cada dia um capítulo de Provérbios, apontando os ensinamentos de Provérbios para uma vida sentimental na direção do Senhor. Verso 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Então,
O verso 15 fala sobre a importância do trabalho, da diligência. O diligente é aquele que busca o seu crescimento, o seu desenvolvimento, aquele que busca o trabalho bem feito. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora. Quem não faz tudo o que tem que ser feito, padecerá fome. 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Quem guarda o mandamento tem sabedoria, tem bons pensamentos, tem bons desejos, tem boa vontade. Quem guarda o mandamento domina sobre o desejo mau, domina sobre a vontade que não está alinhada com a verdade. 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. 17 fala sobre generosidade. Aquele que tem generosidade ajuda quem precisa e recebe a recompensa que vem do Senhor. 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. O verso 18. Você precisa corrigir o filho, mas corrigir não é espancar. Corrigir não é tratar mal, é mostrar o caminho certo, é corrigir com moderação. 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. O verso 19 fala que uma pessoa que vive o tempo todo nervosa, xingando todo mundo, sendo desrespeitosa com todo mundo, você tem que deixar essa pessoa sofrer o dano. Se você livrar ela um dia, ela vai continuar sendo do mesmo jeito. E o verso 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. O verso 20 está dizendo, escute a sabedoria, aprenda a sabedoria. Ter sabedoria é algo que leva tempo. Você toma o conhecimento do ensinamento, você percebe que tem uma dificuldade em seguir aquele mandamento e você tem que se exercitar para desenvolver, construir aquele hábito de tal maneira que aquilo que é bom seja seguido. Não é fácil tomar o café sem o açúcar. Não é fácil praticar atividade física de forma constante, de forma regular. Não é fácil você ler a Bíblia todo dia, todo dia. Não é fácil você lembrar de orar todo dia. Muitos, quando estão em aflição, até esquecem de orar. Esquecem que tem Deus que está ali, querendo ouvir a oração e ajudar. Então, caminhar na trilha certa exige esforço, exige correção, principalmente autocorreção. Então o verso 20 diz, ouve o conselho, ouve aqui está no preste atenção, escute bem e receba, aceite a correção, para que você seja sábio nos teus últimos dias. Quando você usou a sua vida treinando os hábitos certos, aquilo se torna natural, torna-se normal, torna-se o padrão agir de acordo com aquilo que é certo. E é treinando hoje que nos últimos dias se terá essa naturalidade, normalidade, o padrão de agir de acordo com a verdade, que vai trazer a paz e a alegria, a felicidade no caminho. Os principais ensinamentos desse bloco é a glória do perdão. Nós vimos no verso 11, reter a ira quando se tem o direito de explodir é sinal de inteligência superior. A verdadeira nobreza espiritual está em ter a grandeza de passar por cima da ofensa, extinguindo o ciclo do conflito. 2. O gotejar contínuo do verso 13. A murmuração, a cobrança ácida e a briga diária dentro do casamento agem como uma goteira persistente em dia de chuva. Não destrói a casa de uma vez, mas vai apodrecendo a estrutura e tirando a paciência de qualquer um até o limite. O ciclo da ira repetida, o verso 19. Quem tem o pavio curto e não aprende a se controlar
sempre vai arcar com prejuízos. Berrará o castigo. Se você tentar blindá-lo ou livrá-lo das consequências do seu estouro, ele não aprenderá a lição e explodirá de novo amanhã. A aplicação para o mundo atual: a intolerância conjugal e a terceirização dos filhos. Na sociedade moderna, os casais têm tolerância zero para falhas. Qualquer picuinha vira motivo para lavar roupa suja ou ameaçar o divórcio, alimentando o gotejar contínuo dentro de casa. Verso 13. Ao mesmo tempo, pais com grande ira, no verso 19, explodem com os filhos e depois se omitem na correção correta, no verso 18, achando que a escola ou as telas vão educá-los. O resultado é uma colheita de miséria emocional na próxima geração. Então veja que a tolerância dentro do casamento é importante. Nós falamos a respeito disso em Provérbios 12, a importância de aceitar a correção do cônjuge, de ter um coração ensinável. Tratamos disso em Provérbios 12 e esse tema volta aqui nessa questão de ser uma pessoa que é intolerante, que fica como uma goteira no dia de chuva, que vai minando o relacionamento. E aqui a questão da educação dos filhos. Nós já lemos em vários capítulos de Provérbios sobre a importância desse tema, e esse tema aqui volta aqui nesse momento. Telas e escola não educam os filhos. O papel dos pais é fundamental nisso. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros, buscando um presente do Senhor. O versículo 14 diz que a casa e os bens você herda dos pais, mas o cônjuge prudente é um presente que vem direto do Senhor. Um exemplo concreto: pare de buscar um parceiro olhando apenas para os bens ou para o padrão financeiro da família dele. Foque na prudência, no temor e na capacidade que essa pessoa tem de ouvir conselhos e aceitar correções. Um cônjuge prudente vale mais do que qualquer patrimônio herdado. Agora aqui para os noivos. O teste da goteira e do pavio. Observe como seu noivo ou noiva lida com os pequenos erros do dia a dia. Um exemplo: se ele vive reclamando de tudo, cobrando atenção de forma neurótica ou emburrando por qualquer detalhe, cuidado. Você está prestes a casar com uma goteira contínua. Alinhe isso antes do altar. Aprendam a exercitar a glória de passar por cima das pequenas ofensas para que o lar de vocês seja leve como orvalho, como dizem os versos 11 e 12. Agora para os casados. Estancando a goteira e quebrando a ira. O seu casamento virou um campo de batalha de reclamações. Tudo é motivo de crítica. A comida, a limpeza, os horários, os gastos. Vocês transformaram o lar em uma goteira contínua que adoece a alma. Pior, quando um erra, o outro explode em uma grande ira. Do verso 19, um conselho prático. Mude a semente hoje para mudar a colheita de amanhã. Decida usar o entendimento para segurar a sua língua. Corrijam os filhos juntos, enquanto há esperança, protegendo a posteridade de vocês. Peça perdão pela murmuração. E se o seu cônjuge tem um temperamento explosivo, pare de passar a mão na cabeça dele ou de justificar o erro dele para os outros. Deixe que ele sofra as consequências do próprio estouro para que ele sinta a dor da colheita e decida mudar. Entrando agora no bloco 3, nós vamos falar sobre a soberania de Deus, sobre a negligência do preguiçoso e o julgamento da tolice. Vamos ler os versos 21 até o 29. O resumo da mensagem central. A mensagem central desse terceiro bloco é que os decretos e princípios de Deus sempre prevalecerão sobre as nossas vontades, e que a negligência ou a zombaria diante das leis divinas colherá uma sentença inevitável de escassez e dor. Salomão reforça que o homem pode ter 1000 planos, mas a palavra final é do Senhor, verso 21, mostrando que a preguiça paralisa o indivíduo
a ponto dele não conseguir fazer o básico para o próprio sustento. Verso 24. Colhendo o açoite da sua própria estultícia. Verso 29. Entrando aqui na leitura de Provérbios, na Almeida Revista e Corrigida, então, dos versos 21 ao 29. O 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. 22. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Então, o verso 22 está dizendo que todo homem deseja o seu próprio bem, deseja a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Está dizendo, tem gente que deseja tanto o seu próprio bem, que é capaz até de mentir para conseguir se dar bem. O verso 22 está dizendo, é melhor ser pobre, é melhor não conseguir o benefício, mas manter a verdade, do que ser mentiroso. Verso 23, o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Quem tem o extremo respeito pelo Senhor e obedece ao Senhor, será encaminhado para a vida. E aquele que tem o temor ao Senhor, fica satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Aqui vamos lembrar de Provérbios 1. Nós falamos em Provérbios 1 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem o extremo respeito pelo Senhor e segue os mandamentos do Senhor para a própria vida, e escolhe uma pessoa, aquele que está solteiro, aquela que está solteira, que ainda tem essa possibilidade de fazer a escolha, escolhe alguém que teme ao Senhor, ou até alguém que está no noivado, ou que já está casado, está casada, e resolve mudar a sua rota e ter o Senhor como seu princípio, com absoluto respeito, com extremo respeito pelos mandamentos do Senhor, muda completamente a sua história e encaminha a sua vida para a felicidade, para o bem. Verso 24. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Então, o preguiçoso, ele não completa o que tem que completar. Ele esconde, foge do trabalho. Ele se cansa, fica sem força, até mesmo de levar a comida à própria boca. 25. Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. Então, para o simples, para o ingênuo, aprender que vai sofrer prejuízo se fizer a coisa errada, ele tem que ver alguém sendo castigado. Agora, o sábio não precisa ver alguém sendo castigado para aprender. Quando você repreende ele, ele já entende e ele aprende o conhecimento. Verso 26. O que aflige a seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Então, o verso 26 fala sobre o dever que o filho tem de honrar os seus pais, e o 27 fala que, ao ouvir a instrução, não se desvie, escute. E o 28, a testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole iniquidade. Testemunha de Belial é a testemunha que caminha para o mal. Ela zomba do juízo. E a boca dos ímpios, a boca dos que praticam a maldade, engole a iniquidade. E o 29, preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Aquele é um versículo que fala claramente sobre a questão da colheita. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Principais ensinamentos espirituais. Número 1, a âncora soberana. O verso 21. Os nossos desejos e planos humanos são voláteis e mudam com o tempo, mas o propósito eterno de Deus é firme, estável e permanecerá de pé acima de qualquer circunstância. 2. A paralisia da preguiça. Aqui saiu errado aqui. É a paralisia da preguiça. Verso 24.
Um versículo carregado de ironia e força. O preguiçoso tem um alimento na sua frente, tem a mão no prato, mas ele não tem a disposição nem o esforço de fazer o movimento básico para nutrir a própria vida. Esse versículo 24, ele fala sobre aquela pessoa que ela fala assim: estou desempregado. Você vai, abre a porta para a pessoa e diz: ó, tem um emprego aqui. Daí a pessoa fala: mas esse emprego eu não quero. A pessoa está passando a necessidade, mas ela fala: mas essa vaga eu não quero. Número 3, a justiça da colheita, o verso 29, o juízo e as consequências dolorosas não são acidentes de percurso. Eles estão aparelhados, ou seja, desenhados sob medida para quem escolhe o caminho da zombaria e da tolice. Então, existe a justiça da colheita. Aplicação para o mundo atual. O casamento destruído pela inércia e pelo desrespeito. Muitos casamentos modernos morrem por pura negligência. O cônjuge se acomoda na relação. Ele entra num profundo sono, como diz o verso 15. Ele não investe mais em carinho, não quer trabalhar para melhorar as finanças do lar e não move uma palha para mudar. Acha que o casamento vai se sustentar sozinho. Esquece que a vida não aceita desaforo. Quem cultiva a preguiça e zomba dos princípios da fidelidade está preparando os açoites para as próprias costas. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Fuja do preguiçoso e do desrespeitoso. Você está conhecendo alguém que não quer saber de estudar. Não para emprego nenhum porque reclama de todos. E passa o dia jogando ou nas redes sociais. Ele esconde a mão no prato e tem preguiça até de buscar o próprio futuro. Verso 24. Além disso, é um filho que trata os pais com grosseria e traz vergonha para a família, como diz o verso 26. Conselho prático: não caia na ilusão de que você vai mudá-lo após o casamento. Quem planta desleixo e desrespeito hoje vai colher miséria amanhã. Saia desse caminho enquanto é tempo. Para os noivos, rendendo os propósitos ao Senhor. Vocês têm muitos propósitos para a vida 2. Verso 21. A festa, a lua de mel, os móveis da casa. Mas lembrem-se, o que vai fazer o casamento durar 30, 40 anos não é a vontade de vocês, é o conselho do Senhor. Exemplo, coloquem o temor de Deus acima dos desejos de consumo de vocês. Se vocês viverem no temor do Senhor, a aliança de vocês ficará satisfeita e protegida contra os males do mundo. Para os casados, saindo da inércia antes que o açoite chegue, o seu cônjuge reclama que falta atenção, falta diálogo ou que a vida financeira está afundando, mas você prefere se acomodar, fingir que não está ouvindo e continuar escondendo a mão no prato por pura preguiça de mudar de atitude. Conselho prático: acorde desse sono profundo. A inércia destrói o amor. Não espere o casamento acabar. Não espere a dor da separação e o açoite do juízo chegarem na sua porta, para você valorizar quem está ao seu lado. Escute a repreensão da palavra hoje e mude a sua rota. Invista tempo no seu cônjuge, trabalhe pelo seu lar e deixe que o propósito de Deus traga vida abundante para a sua família. Conclusão geral de Provérbios 19. Número 1. A pressa é inimiga da bênção. Decisões impulsivas e movidas pela carência estragam o caminho sentimental. E é tolice culpar a Deus pelas dores que nós mesmos causamos. Número 2. Cuidado com a goteira do lar. Reclamações diárias e fúria repetida destroem a paz do casamento. Devemos buscar a glória de revelar ofensas, de relevar ofensas, ou seja, de perdoar as ofensas e cultivar a prudência que vem do Senhor. E número 3, a colheita é inevitável. Quem planta inércia, preguiça e desrespeito aos princípios bíblicos está desenhando o próprio sofrimento. O temor a Deus é a única semente que garante satisfação e vida de verdade.
Mensagem principal de Provérbios 19. Ali está 18, ficou errado, é Provérbios 19. A estabilidade e a plenitude da vida sentimental não aceitam a transferência de culpa ou a passividade da negligência, pois toda escolha tem um preço e a lei da colheita é irrevogável. O capítulo 19 nos confronta a assumir a responsabilidade pelas sementes que plantamos dentro do nosso lar. Então, o caminho do justo prudente, que refreia a pressa impulsiva, assume os seus erros com maturidade, usa do entendimento para perdoar ofensas e caminha no temor do Senhor, transformando sua vida sentimental em um celeiro satisfatório, seguro e abençoado pelo propósito divino. Esse é um caminho, essa é uma opção. Ou o caminho do tolo negligente, que age movido pela carência, sabota a própria história e se ira contra Deus, alimenta o gotejar contínuo da murmuração, se acomoda na inércia da preguiça, preparando os açoites da dor, da escassez e da ruína para suas próprias costas. Então, na vida sentimental, o que você tolera e planta hoje molda o que você vai colher amanhã. Não sabote a sua família com a inércia ou com a ira. Submeta seus planos a Deus. Plante prudência e colha uma vida abundante. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é o perfeito conselho do Senhor, que permanece firme por todas as gerações. Ele é como a mulher prudente que nós lemos, como o cônjuge perfeito da igreja, que não herdamos por mérito humano, mas recebemos como maior presente da graça do Pai. Na cruz, Jesus assumiu voluntariamente os açoites que estavam aparelhados para as nossas costas por causa das nossas escolhas tolas e da nossa rebeldia. Ele pagou o preço das nossas piores semeaduras para nos dar o direito de colher salvação, vida e paz. Jesus quer arrancar a amargura e a autossabotagem do seu coração hoje, para estabelecer o propósito dele na sua casa. Se você deseja aceitar esse sacrifício e deixar que ele governe a sua colheita hoje, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que quer Jesus na sua vida, que quer seguir uma nova história, onde você vai ter o temor do Senhor, onde você vai honrar e respeitar a Deus e os seus mandamentos acima de tudo. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja onde você possa estudar a respeito da Bíblia. Uma igreja que prega que somente Jesus merece ouvir todas as nossas orações. Você não precisa de ninguém além de Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele morreu e tomou o nosso lugar, ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, ore sempre em nome de Jesus. Ele é tudo, ele basta, ele é suficiente. Ore para Jesus. Procure uma igreja que proclama essa verdade. Estude a palavra de Deus, conheça os ensinamentos para que você encontre um caminho de felicidade, um caminho de mais felicidade, um caminho de honra, respeito, consideração e uma vida sentimental, não só sentimental, mas em todas as áreas, abençoadas por Deus. Deus abençoe grandemente, dê glória a Deus, porque Ele abriu o caminho para nós chegarmos até Ele por meio da entrega do seu Filho. Dê glória ao Filho, porque Ele veio e pagou o preço, assumindo o nosso lugar na cruz. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha e nos ajuda todos os dias a chegar mais perto de Deus. Convido você a participar dessa série de Provérbios e Vida Sentimental. Nos próximos dias, nós vamos até o capítulo 31. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, dos capítulos anteriores, no canto superior direito
vai ficar o card para que você possa acompanhar os capítulos anteriores. E se você tem interesse em estudar provérbios na perspectiva do trabalho, dos negócios, da vida profissional, eu vou deixar no canto superior esquerdo o card da série Provérbios e Trabalho, que já tem os 31 capítulos meditados na perspectiva desse assunto: negócios, empresa, carreiras e trabalho. Deus abençoe grandemente, amém. E reiterando, dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo, sempre amém.